Foi um prazer te receber, Renato Moicano, lutador de Olá, UFC. é meu amigo, mas tem que ler o nome no não, papel não, aí? não. Eu ia ver se tinha mais alguma pergunta. Rasgar esse papel aqui, ó. Rasga esse papel. Aqui, ó. Isso aí, pessoal, começando mais um programa Conecta, um produto do Jornal do Comércio, esse jornal com mais de 90 anos de história, um jornal que está ali na mesa de todo grande empresário, em todo o Brasil, amigos, sempre com pautas interessantes. Hoje eu vou entrevistar um rapaz que eu sou muito fã, assisti hoje pela manhã a palestra dele, foi bastante interessante. Tô falando do Renato Moicano, lutador de UFC, amigo. Até dá medo de apertar a mão do Moicano, porque o cara não sabe se vai vir alguma girada. Vamos ver, Moicano. Assim. Calma, então, calma. A mão do homem, pelo amor de Deus, vocês estão brincando, cara. Vocês estão brincando. Vem cá, hein, tu estava perguntando fora do ar aqui a respeito de umas gírias do Rio Grande do Sul. Que tu não entende o capaz, como é que é? Não entendo. Eu tenho um amigo aqui que é casado com uma gaúcha, já não sei quantos anos, tem mais de 10 anos que eu vejo ela falar capaz. Capaz. Eu não sei o que significa. Capaz é tipo assim, ó, não pode ser, tá brincando, é algo assim, é que capaz dá pra usar pra várias coisas, assim. Então, porque pelo que eu lembro de uma vez ela falando assim, eu tava falando alguma coisa, ela, não, capaz, como se fosse... Não pode ser, tipo assim... tipo isso. Quer ver? Fala assim pra mim, ó. Tu é muito parecido com o Rodrigo Hilbert, fala pra mim, quer ver? Você é muito parecido com o Rodrigo Capaz! Então, quer dizer que sim ou que não? Quer dizer que não e que sim. Que sim ao mesmo tempo. Realmente é muito louco o capaz. Pode ser sim, não. É tão legal isso, essa miscigenação cultural no Brasil, né? Porque aqui a gente tá falando sobre o capaz, o bar, né? Tu vai pra Amazônia, são vários países em um só, né? É muito louco isso, né? Você pensa, isso também não tem nada a ver com o que a gente ia falar aqui, mas isso tem muito a ver com a monarquia, né? Com Portugal, né? Enquanto a América Latina toda se desintegrou em um monte de republiqueta, o poder central na época do imperador conseguiu manter as revoltas, né? Você teve a revolta depois da revolta gaúcha, mas antes teve no Nordeste, teve Pernambuco, né? Aquelas guerras também do holandeses invadindo. Conseguiu manter o Brasil um estado falando português debaixo de um governo só, né? Enquanto na outra América Latina virou um monte de republiqueta falando espanhol. E hoje em dia a gente tem Argentina, né? Bolívia, Chile, E o Brasil conseguiu se manter ao mesmo tempo um país gigante do tamanho de uma nação, com várias peculiaridades, né? Que é exatamente o que você está falando. Cultura, fala, modo de viver totalmente diferente. Pensamento. Tudo. Se você ficar uma semana na casa de um gaúcho, uma semana na casa de um nordestino, é outro mundo, né? Até na interação, em tudo, né? Eu falo isso que meu pai é do Piauí e minha mãe é de Minas. Então eu ia para casa do meu pai, era uma zona... E eu ia pra casa da minha mãe, era todo mundo calado, entendeu? Era Mas só muito comida diferente. boa, só comida boa. Só comida boa. Que Minas é o melhor que tem do Brasil de comida, eu acho que é Minas mesmo. Tu chegou a comer um churrasco aqui no Sul já, não? Diversas vezes. Inclusive, eu vim há 10 anos atrás, foi a primeira vez que eu comi que eu toda hora tô falando bife de tira, que é errado, mas assado de tira. Assado de tira. É maravilhoso isso. Meu prato favorito, assim, de churrasco, costela, é esse assado de tira. Tu mora nos Estados Unidos lá. Lá o churrasco é bom também. Eu tava no Texas esses tempos, cobrindo o evento SXSW, né, em Austin, e comi o churrasco, o barbecue deles lá. É bom, mas não é que nem o nosso aqui. Não o nosso é mais raiz. Mas qual? Qual? Comi costelinha de porco, comi de tudo lá. Barbecue mesmo. Eles têm aquele T-bone, que é bom. Tem, comi também. O porterhouse, né? Que é aquele T-bone junto com o filé do lado, o New York, né? Mas é coisa mais boa aquilo. O único lance é que tu pesa lá no Texas, ao menos, tu escolhe a carne, eles botam num prato, tu pesa e paga. Né? E aí tem o tip aquele, né? Sim, esse que é o problema. E o tip, né? Quando o cara chega no Brasil, o cara fala, me livrei do tip. Foda. O brasileiro, pra entender o tip, ele fica meio receoso. Amigos meus que viajaram pela primeira vez diziam, mas meu Deus do céu, eu tenho que pagar 18%. Não, isso, Nova York, por exemplo, não tem 18%. Nova York no Sorro, assim, é 25%. Eu demorei pra entender o tip pra caramba. Até hoje eu tô meio desconfiado do tal do tip. O tip nos Estados Unidos, né? Tu paga, custa $20, por exemplo, um pedaço de carne. Aí tu tem que pagar mais 20%, que é a gorjeta da pessoa que tá trabalhando ali. Exatamente. E eu entendi, sabe o que também, Moicano?
que muitas pessoas nos Estados Unidos, eles até não ganham salário, eles vivem do tip, assim. Ou digamos, uma amiga minha que trabalhava num restaurante, ela me explicou isso, que tem que dar tip, coisa e tal. Por quê? Porque ela me contou, digamos, o salário dela era $400, $500. O resto, tudo que ela ganhava era com a gorjeta, com o tip. Então eles vivem disso. Depois que ela me explicou aquilo, eu fiquei, não. É exatamente tem que isso. dar, Aí eles ganham ali $3.000 por mês, $4.000, mas tudo no tip. Às vezes até mais, né? Às vezes até mais. Porque, tipo assim, qualquer emprego que for de serviço ao público, tudo eles vão ganhar, sei lá, $12 a hora, né? Que é o salário mínimo. Mas, como tem muito menos a questão tipo, não tem carteira de trabalho, as relações de emprego são muito mais simplificadas. Eu lembro de um amigo meu que chegou lá, antes de ser lutador, ele estava trabalhando, e aí ele estava trabalhando normal na empresa, o chefe dele só chegou e falou, amanhã você pode ir embora. Pagou a semana, que é o que pagam lá por semana, e acabou, entendeu? Então, é muito mais fácil você contratar e demitir. Então, alguma dessas empresas, eles pegam, tipo, qualquer restaurante, qualquer bar, ele vai pagar lá $12 a hora e o cara vai ganhar do tip. E faz sentido, porque você consegue ter uma mão de obra um pouco menos onerosa, você não paga tanto imposto e, ao mesmo tempo, o cara também depende muito do cliente. E antigamente, eu não gostava de dar tip mesmo. Depois eu aprendi que Mas eu acho que todo brasileiro é assim no início, né? Até todo mundo é. Sim. É duas coisas que o brasileiro faz errado. Não dar tip e converter por real. Aí acaba a viagem de todo mundo. Mas depois que você entende um pouco isso, faz sentido, porque quando você começa a ir nos mesmos restaurantes, quanto mais tip você dá, melhor a pessoa vai te tratar, melhor a comida é. Então, isso acaba que faz uma diferença no serviço. Então, é uma forma que eles arrumaram lá para a pessoa sobreviver de um salário que paga pouco, né? E como é diferente, né, as culturas, assim, por exemplo, rapidamente, Brasil, Estados Unidos. Nos filmes, a gente cresceu vendo, assim, nos Estados Unidos, as pessoas, por exemplo, assim, foram demitidas do seu trabalho, pegam aquela caixinha de papelão, botam as coisas dentro e no outro dia trocam de estado e vão começar a vida. Aqui a gente foi criado a estar num trabalho e assustado para não perder aquele trabalho e ficar o resto da vida. Nos Estados Unidos, um país, digamos, né, seguro economicamente, agora está um pouquinho diferente, mas ainda as pessoas acabaram, tu mora em Porto Alegre. Fui despedido em Porto Alegre, amanhã eu pego as coisas, vou para São Paulo e começo a vida de novo. E aqueles filmes que a gente assistia na sessão da tarde, as pessoas enchendo o carro e indo para outro lugar morar. Porque dá para começar a vida com uma economia mais tranquila. Tu pode começar a vida aqui, como em São Paulo. É uma loucura. Exatamente. Tão bom conversar com meu amigo, já chamo meu amigo, né? É melhor ter um moicano de amigo, tá? Só isso que eu vou dizer pra vocês. Mas lutador de UFC, palestrante, como eu falei no início do programa, eu assisti a palestra dele agora pela manhã e gostei muito, sabe do quê, meu amigo Renato Moicano? Que tu fala assim, a vida como ela é mesmo, não tem aquela frescura de uma palestra, coisa e tal, tu chega ali e fala a real. Né? E eu acho que as pessoas têm vontade disso. As pessoas têm sede de ver. Tu conta a tua história. E a gente se sente muito teu amigo ali quando assiste a palestra. Pô, né? Que legal. Eu não sabia disso, não. Tô sabendo agora. Mas é o que eu tento. Sei lá, eu tento passar a minha visão e tentar falar de uma forma simples, que é a forma que eu conheço, né? Então, eu vou lá, como o tema foi. E eu acho que minha palestra hoje, para ser sincero, não foi uma palestra boa. E eu vou te explicar o porquê. O tema é muito complicado. Apesar de parecer um tema simples e casual, trivial, sucesso. Sucesso. Sorte ou escolhas, certo? Parece, obviamente, sucesso, escolha. Não é bem assim. Isso aí é um dilema de milênios, né? O que torna uma vida boa? O que torna uma pessoa bem-sucedida? Aí você começa a tentar pensar no conceito, o que é sucesso? E aí, no meio da palestra ali, eu acabei me perdendo em alguns momentos que eu estava falando e pensando ao mesmo tempo. E você não pode, né? Quando você chega ali, é hora de executar. Então, apesar que não foi a minha melhor performance, é um tema que eu gosto e Mas também... eu gostei. Tava Você boa. gostou? Eu gostei. Que bom. O pessoal gosta das piadas, né? Eu falei mal do Eduardo Leite e a galera adorou. Tu sabe que esse tema realmente é muito, muito louco para discutir sucesso, sorte. O que é isso? Eu perguntei há um mês atrás para um grande amigo meu, que é gaúcho, mas mora em São Paulo, que ele é o Rossato, ele é empresário da cantora Isa, que eu acho ela demais, a Isa. E eu perguntei, cara, tem muita sorte? Como uma pessoa se transforma numa Isa?
Porque a música também é bastante complicado, como jogador de futebol, não é todo mundo que se dá bem. Tem muita gente cantando bem pra caramba aí e vai ficar a vida inteira cantando num cantinho sem ninguém descobrir o seu talento. Eu disse pra ele, cara, como se transforma numa Isa? Como é que descobre uma Isa? Como é que é? Tem sorte? E aí ele divagou a respeito desse assunto, que é muito difícil de falar. Ele disse tem que ter talento, tem que ter sorte, tem que ter tudo. Então eu acho que é uma junção disso tudo, não sabe explicar. Né? Muito difícil. Depois o Nicolas Ferreira foi palestrar e perguntaram exatamente isso também de novo para ele, nesse sentido de como é que eu entro na política? Não tem uma receita de bolo, cada um tem que achar, mas eu acho que o mais importante é a vocação, é você achar a sua vocação para qualquer coisa, porque você achando a sua vocação, você vai passar mais tempo fazendo aquilo, você vai se tornar melhor. Então, é como, por exemplo, você é um repórter, um jornalista. Você gosta de conversar. Eu adoro. Se você fosse tímido e não gostasse de conversar, seria impossível você ter sucesso na sua profissão, certo? Da mesma forma que é ser lutador, você tem que gostar de apanhar, senão você está enrolado, né? Ou pelo menos do confronto. Então, é isso que eu acho. A sorte, ela tem um grande fator na vida das pessoas, mas o resumo da palestra, que foi o que eu não consegui falar, era o seguinte: você depende da sorte, mas quanto mais você fizer boas escolhas, você vai diminuindo o papel da sorte na sua vida. Então, era isso que eu tentei falar, mas não consegui, mas ficou aqui agora. Agora tu falaste... Espero que mande para todo mundo que estava lá na palestra. Ô Moicano, tu falaste agora do Nicolas, né? Vê bem se o Nicolas não tem cara de bom genro. Olha bem, olha bem. Aquele cara, por exemplo, eu tenho uma filha. Sim. Ela chega em casa, oi pai, tudo bem? Ela aqui, ó, você quer um novo namorado. Tu olha pro Nicolas e diz, mas que rico da pessoa, que guri querido. Depende. Porque ele tem cara de bom genro, Nicolas. Depende pra quem. Se for um petista, acho que ele não vai gostar muito não, né? É verdade. Desse lado. Depende da família também, né? Mas... realmente, o Nicolas foi um cara que me surpreendeu. Ele tem essa aparência, realmente, de ser um bom garoto, é um cara da igreja, mas hoje ele fez algumas falas bastante fortes, ali, incisivas. O pessoal gostou, e eu gostei muito do que ele falou no começo, mesmo ele sendo um político. Porque, geralmente, quando o cara é político, ele depende do governo, né? O governo que sustenta ele, os impostos da população. E, mesmo assim, ele estava ali hoje. Mesmo ele não sendo um liberal, ele é um cara conservador, principalmente pelas ideias cristãs dele. Mas a primeira coisa que ele falou quando ele sentou lá na cadeira foi o seguinte: um dos grandes problemas que a gente tem no governo é a dívida pública. E eu acho que isso aí não é uma coisa que as pessoas falam sobre isso, né? Porque você tem linhas econômicas que defendem. Por exemplo, tem bastante economistas aqui, a gente conversa bastante sobre isso. Eu não sou um economista, sou um palpiteiro, eu gosto de ficar palpitando, mas isso não leva ao fato de que a gente, como a gente estava falando fora das câmeras, 2 mais 2 sempre vai ser 4. É verdade. E não tem como o governo gastar mais do que arrecada e isso não afetar na política monetária, isso não afetar na inflação, isso não afetar na confiança, isso não afetar na dívida. Com certeza. Então, de eu sentar ali hoje e ver o Nicolas, um garoto novo, falando disso, que um dos problemas é a dívida, porque tanto quem é de direita e quanto quem é de esquerda, só que estatal, eles vão falar, não, eu gosto de... Por exemplo, o cara de esquerda, ele vai pegar e falar, não, eu acho que o governo tem que investir em programa social, eu acho que ele tem que ajudar o pobre, diminuir a desigualdade. Isso pode ser uma coisa legítima. Só que não deixa de estar... dessa ideologia está subscrita na questão econômica. Você tem um budget e se você ultrapassar esse budget, se você usar esse dinheiro mais do que você tem, você vai fazer uma dívida. Se você é uma pessoa e você gasta mais do que você arrecada, é o sucesso do fracasso. Como na nossa casa. Tem que cuidar na nossa casa. Ninguém pode gastar mais do que arrecada. Pois é, mas aí inventaram essa teoria keynesiana e essa a teoria moderna do dinheiro, dizendo que a dívida, na verdade, é um investimento e não comparando, porque a gente não produz dinheiro, certo? No cartão de crédito. E o governo meio que produz o dinheiro que ele pode imprimir fazendo um conluio com o Banco Central. Mas qual que é o grande problema? É que uma hora a conta vai chegar, porque ele tem o poder de imprimir o dinheiro. Só que uma hora, como foi falado ontem na palestra também, as próximas gerações vão pagar a dívida, porque a gente não consegue ficar empurrando essa dívida até o final. E aí, só para terminar o que eu estava falando, você tem a esquerda, que você gosta de políticas sociais voltadas para a desigualdade, mas você também tem o conservador, que acha que tem que construir mais escola, que tem que dar incentivo fiscal para determinadas empresas, que tem que fazer isso, que tem que fazer aquilo, e os dois esbarram no mesmo negócio, gasto do governo. Então, eu acho que essa é a principal...
Acho que essa é a principal pauta hoje que deveria unir um espectro ao outro, que é, meu irmão, fiscal. Qualquer pessoa que tem uma empresa, qualquer pessoa que sabe, se você gastar mais, você arrecada, e o Brasil vem gastando mais do que arrecada durante anos. E gastando bem, hein? Gastando mal. Sabe por quê que mal? Bem, bastante, quis dizer, né? Eu entendi bem, mas eu falo gastando mal, porque ontem, de novo, a gente estava assistindo a palestra aqui, e o palestrante estava mostrando que os dados que se gastam em educação, percentualmente, de acordo com o PIB, é o mesmo que da Suécia. 4% do PIB na educação. E por que a gente vê só a educação deteriorando, entendeu? Então, são temas complicados, mas, como eu te falei, eu gostei dele falar desse gasto do governo, dele falar que o governo está gastando. Porque, independente do seu espectro político, a gente tem que se manter na realidade. 2 mais 2 vai ser 4, independente de quem está lendo ali. Nunca vai ser 5. O teu discurso naquela luta, hein? Tu estava ensaiando antes, como é que foi aquilo que as pessoas conhecem? Até na palestra tu mostraste, eu achei incrível o teu discurso, assim. Todo mundo aplaudiu durante ali a tua palestra, mas como é que foi? Tu já estava bolando de falar aquilo tudo? Não, eu não estava bolando de falar disso. O que aconteceu foi o seguinte. Depois, quando eu descobri a economia austríaca lá, li os 6 lições, li os outros livros, é sobre isso, é sobre economia real, é sobre a realidade. E eu sempre fui um cara que eu sempre pensei no futuro. Eu nunca fui um... Porque, assim, tem uma questão forte também que pauta os clássicos da economia austríaca que chama preferência temporal. Quando você tem uma alta preferência temporal, você não consegue... Aliás, você consegue negar o presente para ter no futuro. Que é aquilo que a gente fala. Por exemplo, você tem uma família, você está negando um monte de outras relações que você teria ter para você ter uma segurança com a sua esposa. Quando você está juntando dinheiro na poupança, você está negando um monte de gratificações que você está usando agora para você ter uma segurança no futuro. Então, esse é um tema presente na economia austríaca e isso foi algo que eu sempre fiz. Então, eu sempre dediquei meu tempo para treinar, para ter um futuro melhor. Eu dediquei meu tempo para estudar, para ter mais conhecimento. É como a religião, né? Você está dedicando o seu tempo agora para ter algo no futuro, para ter uma salvação. E quando eu comecei a perceber isso, eu comecei a perceber que não adianta nada eu juntar o dinheiro, né? Não adianta nada eu ter uma poupança que eu juntar dinheiro e que o governo vai poder me tomar esse dinheiro na inflação. Hoje a palestrante de novo estava falando, como se fosse algo trivial e dizendo o seguinte, na mesma hora que eu fui. Porque há 10 anos atrás, 20 mil reais era dinheiro, hoje não é. Entendeu? Então, tem 2 casos aqui. 20 mil reais ainda é dinheiro para muita gente, mas certamente não tem o mesmo poder de compra que tinha no passado. Com certeza. Então, quem deixou o dinheiro na poupança, quem juntou o dinheiro, foi roubado pelo governo, que usou esse dinheiro para inflacionar a moeda e calar a boca das pessoas, entendeu? Porque as pessoas não fazem a conta de que a inflação é a pior coisa que pode acontecer no governo, entendeu? Então, eu falei, velho, eu tenho que fazer com que as pessoas entendam isso. O que é inflação real? Aumento da base monetária. Quais que são os programas e quais que são os problemas desse intervencionismo e dessa união do Estado com as corporações e da democracia? Falei, porra, isso estava na minha cabeça e eu pensando, eu fico que nem eu estou falando com você, só que sozinho, eu fico lá em casa falando pro espelho isso. É legal então, isso. a hora que eu tomei a parada lá, balançou meio que minha cabeça, eu falei, velho, eu quero que todo mundo leia as 6 lições. Isso foi Sensacional. o que eu falei. E repercutiu. Tá ali o livro, né? Tá aqui o livro, ó. Olha que maravilha. Olha aí, Fazer ó. o jabá de novo aí, porque esse merece. Olha aí, pessoal. Que maravilha. Eu não sei se tu já chegou a ler A Revolta de Atlas. Sim. Maravilhoso. Também, muito que bom. livro maravilhoso, muito né? bom, exatamente. Tem a Dagny, né? Que é a protagonista. Aí você tem o Francisco Dacona, né? Que é mas tem um romance ali tem um romance. Que é legal, que ficou legal aquele romance, mas a grande história do livro, né? Falando sobre ali o capitalismo, o socialismo, que é o que não é. É incrível. Você que não leu ainda A Revolta de Atlas, tem que ler. Deixa eu só fazer um parênteses sobre a Revolta de Atlas, porque é o seguinte, muito se fala sobre como a greve, né, como o funcionário pode parar as empresas. Então, o funcionário, e essa é a premissa do socialismo, né, que é o seguinte, os empregados produzem, então eles merecem um acesso a essa produção. O que não está errado, eles merecem. Só que
eles costumam falar, não, se a gente parar, param as fábricas. E o conceito todo da revolta de Atlas é, beleza, mas se não tiver empresário, se não tiver líder, se não tiver visionário, não tem emprego. E aí eles saem todos, né? Eles falam o seguinte, eu não aguento mais esse Estado é corrupto, esse Estado é inchado, a gente vai montar um próprio Estado só de, né, no caso, sei lá, você pode chamar de líderes, empresários, e eles saem para lá. E essa galera que tá aqui... Agora vocês ficam com o que vocês queriam. Exatamente, ficam com o que vocês queriam, exatamente. Então eles e aí começa a pirar todo mundo. Voltem, onde é que tá todo mundo? Exatamente. Então, se você for pensar logicamente, o que é a revolta de Atlas? É uma greve de quem produz, é uma greve de quem emprega. Uma coisa que é meio... né? E é uma coisa que é meio paradoxal para quem entende o mundo dessa forma. Também é um capitalismo extremo, é como se fosse assim, esse é o capitalismo extremo. E eu sempre acho que o mundo tem que ser enxergado num meio termo, de certa forma. Mas é um livro que, depois da Bíblia, é o livro mais lido nos Estados Unidos, né? É verdade, é verdade. Então, moldou muitas cabeças. Mas é um livro complicado de ler, 800 páginas, um romance legal, mas é muito complicado. Comece pelas 6 lições, que é mais fácil. Mas é um livro que vai lendo devagarinho, porque realmente aquele romance ali, ele alinhava bem a história. Muito bem a história. Muito. Tem, por exemplo, o irmão da Dagny, né, ao contrário dela, que era uma empreendedora, que trabalhava, e que muita gente fala, não é pelo dinheiro, é pela conquista, é pela, né? Tinha o outro cara que eu esqueci o nome dele, que produziu ferro, que era aquela... Que era o namorado da Dagny. Que era o namorado da Dagny, exatamente. Que era casado, então você também tem... É o Raymond? Isso, Metal Harley. Eu não vou falar esses nomes, esses caras são muito chiques, né? Mas como é que é Metal Harley? Hagda, sei lá, era um... Leia o livro, cara. Eu sou o Tim Maia, mas leia o livro. Sim. Né? Que é maravilhoso. Como é que é o do Tim Maia? O Universo em Desencanto. Não leiam o Universo em Desencanto. Tu sabe que eu sou um jornalista e já tenho alguma idade nesse lombo, né? Eu tenho a honra de dizer que eu entrevistei o Tim Maia já. Sério? Quando eu era estagiário. Começando no jornalismo, me botaram a entrevistar o Tim Maia. Aí fui no hotel onde o Tim Maia estava hospedado. Bati na porta, pensei que o produtor ia abrir a porta, né, coisa e tal. Sim. E o Tim Maia... Protocolo, né? Pensei. Bato na porta, abre o Tim Maia a porta. Entra aí, garotinho! Sério? Não, nunca vou esquecer disso. Entrevistei, eu tenho que até achar onde está essa entrevista. Mas meu amigo Renato Moicano, lutador de UFC, eu acho tão legal, tô te conhecendo pessoalmente hoje, mas eu quero te dar os parabéns pela tua preocupação. Ele podia estar ali fazendo, né, o trabalho dele, lutando, coisa e tal, e não tá preocupado com essas coisas. Cara, tu leva uma bandeira incrível, quero te dar os parabéns. Tu é um cara que veio pra esse mundo pra fazer, né? Tu é um inquieto, tu não fica sossegado. Não, muito. Tu não fica sossegado só. Porque ele podia estar, vamos falar a verdade, podia estar tranquilo, né? Com as coisas dele, coisa e tal. Não, cara. Vem a Porto Alegre, viaja o mundo inteiro falando sobre o que ele acredita. Cara, parabéns, hein? Mais uma vez apertar a tua mão. Eu já apertei a mão do Moicano, pessoal, tá? E saí vivo. Hein? Parabéns, cara. Muito obrigado. Sou teu fã. Ganhou mais um fã, cara. Eu que sou seu fã. Obrigado aí pela participação e foi muito bom. E de onde veio essa tua preocupação? Assim, quando começou isso? Foi exatamente isso que eu comecei a perceber o seguinte, se o governo ele pode roubar quem poupa através da inflação, não adianta nada eu poupar. E isso aí gera, de novo, se está na escola austríaca, esse comportamento descivilizatório. Se você está num país, se você está num lugar em que não vale a pena poupar, você não vai poupar. Você vai gastar com consumo imediato, você vai gastar com coisas que não fazem sentido. E a gente tem que lembrar, acabaram de me dar um livro do Hayek ali, que era o que o Hayek falava sobre a poupança, né? O investimento ele tem que ser criado através da poupança e não da dívida. Hoje em dia, por exemplo, os Estados Unidos, né, que é a referência mundial de economia, o país mais forte do mundo. Se você quiser poupar lá, você está enrolado. Por quê? Porque lá ele valoriza a dívida. Isso é muito ruim para a sociedade. Porque você faz com que especuladores, com que pessoas que não têm as características que a gente julga correta em ganhar dinheiro simplesmente através da dívida, entendeu? Então, taxa de juros baixa, ele pega esse dinheiro, um monte de empresa fantasma. Então eu pensei, não, eu tenho que fazer mais pessoas entenderem sobre a economia austríaca, sobre como é importante a poupança, o quanto a poupança desenvolve a sociedade. Esse livro do Hans Hermann Hoppe também, Democracia, o Deus que Falhou, ele explica um pouco do processo civilizatório falando em coisas simples, tipo como batata, né? Você tem 2 batatas, você pode pegar e comer, mas você acabou com o resto das batatas. Ou você pode pegar e plantar. Mas para você plantar, você precisa poupar, você precisa investir, você precisa trabalhar. Quem quer ouvir isso?
Não, eu só quero a minha batata e foda-se, entendeu? Hoje em dia as pessoas pensam assim, não, velho, você tem que ter poupança, você tem que ter trabalho para aí ter investimento. Hoje em dia a gente vive num sistema legacy financeiro que não poupa, que não recompensa o trabalho, mas recompensa a especulação, recompensa a dívida, e eu quero usar um pouco da palavra que eu tenho, onde eu vou, para falar de como as pessoas devem aprender isso e de como uma moeda forte, uma economia forte e poupança impulsionam o processo civilizatório. Onde os países que têm uma economia forte, geralmente você tem uma sociedade, vamos dizer assim, superior moralmente, nesse sentido. É difícil, a gente vai entrar em outros temas, mas basicamente é isso. Uma sociedade economicamente forte, você tende a ter mais famílias estruturadas e as famílias têm como passar mais esses valores de geração em geração. Então, eu quero viver num mundo melhor. Eu quero que meu filho viva num mundo melhor, eu quero que minha próxima geração viva num mundo melhor. Não quero que ele viva num mundo achando que a dívida é bom, que a especulação é bom, esses retornos imediatos e essa sensação de dopamina e de ficar ligado em rede social e tudo isso seja bom. Por isso eu tento ensinar ele e fazer minha parte em relação a isso. E a economia austríaca foi um achado para mim. Não, é muito interessante porque tu consegue chegar a várias pessoas e esse teu jeito simples e direto de falar... Pode falar burro. Não. Burro, nada de burro. Simples e direto. Isso as pessoas amam, né? Porque tu fala pra todo mundo. Tu fala pra um grande empresário ou tu fala pra um trabalhador, um simples trabalhador. Tu consegue chegar a todas as camadas. Isso é legal. Sim. O que tu tá fazendo hoje, a gente tem que te agradecer. Até ontem, o nosso querido CEO aqui da empresa, do Jornal do Comércio, Giovanni Tumeleiro, né, ele estava contigo, assistiu o que tu estava falando e já me ligou e já ele mesmo armou essa nossa entrevista porque ele ficou encantado contigo. Pô, um grande abraço aí. O Giovanni é um queridão. Giovanni faz vários esportes, hein? Triatleta, e corre, e nada, e olha, faz de tudo. E é um queridão. E ficou encantado contigo. Então, olha só, em quantas pessoas tu consegue chegar com essa ideia. E uma ideia maravilhosa. A gente estava aqui, falei da palestra do Moicano, que foi aqui no Fórum da Liberdade, em Porto Alegre, mais de 6 mil pessoas, né? A gente vê que o Brasil tem jeito, né? Pessoas pensando de uma forma, assim, pensando no bem do nosso país, realmente foi bastante interessante. Deixa eu falar contigo a respeito de luta também, que a gente não falou nada ainda, eu tenho curiosidade. Quando que tu sentiu, olha, eu consigo fazer isso? Eu aqui no Sul eles falam, eu dou pra coisa, eu consigo fazer isso. Lá ele! Quando que tu notou isso? Que tu servia pra lutar? Sim. Tipo assim, sempre foi meu sonho ser um atleta. Uhum. Tipo assim, eu tentei vários esportes e tal. Tipo o quê? Eu fiz futebol também, mas eu sabia que eu não seria bom em futebol, mas tudo que você imaginar, natação, corrida, no colégio, assim, fiz tudo. E fiz judô também, quando eu era pequeno. Eu fiz judô também quando era pequeno. Fez? Muitas pessoas fizeram judô quando era pequeno, né? Eu fiz dos 4 aos 10 anos. Exatamente. E é a melhor coisa, o judô realmente é um esporte, assim, pra criança, eu acho que é o melhor. Segurança, dá uma segurança. Disciplina. Claro. Né? O fato de qualquer esporte de combate, de contato, você tende a ficar muito próximo das outras pessoas, das outras crianças, aí também cria um vínculo, mas eu sempre quis me tornar um atleta. Quando eu tinha, sei lá, uns 12, 13 anos, eu comecei a treinar jiu-jitsu, comecei a treinar boxe, e eu falei, pô, eu quero ser lutador. Só que eu cheguei pro meu pai e falei, pai, eu me lembro disso, eu tinha 13 anos, eu falei, pai, eu quero ser lutador. Aí ele falou, bicho, você é maluco, você não vai aguentar um soco, velho. Aí eu falei, pai, mas tem um Minotauro, na época que era um cara, né? Aí ele falou, tá bom, tu tem 50 quilos, o Minotauro tem 120. Ele falou? Ele fala desse jeito, você quer ser lutador do quê? Aí eu peguei e falei o seguinte, se nem meu pai não acredita em mim, eu não vou desistir disso. E fiquei com isso na cabeça durante muito tempo, treinando, querendo ser lutador, mas não falava pra ninguém. Nem pra família, nem pra amigos, só treinava. Tinha os amigos de treino que também acompanhavam, mas realmente não falava pra ninguém. Até que comecei a treinar mais sério e apareceu uma oportunidade de lutar profissionalmente. Caiu uma luta lá de um atleta que treinava na mesma academia que eu, e meu professor falou, nem me perguntou, falou, semana que vem você tem uma luta. E eu não falei pra ninguém, nem pra família, nem nada. Fui pra luta, venci a luta, e nessa época eu já fazia faculdade, né? E aí eu lembro do pessoal da sala, na época começou o Twitter,
mandou na sala, pô, esse cara é da minha sala, eu nem sabia que ele lutava. Olha aí. Aí os caras perguntaram, essa foi a minha primeira entrevista que eu já falei besteira, que eu falei o seguinte, ó, se vocês não sabiam que eu lutava, agora é bom tomar cuidado comigo. Aí todo mundo riu pra caramba. Mas mesmo nessa época eu tinha me tornado profissional, mas não sabia se ia lutar. Eu me lembro que eu decidi que ia dedicar minha vida totalmente a isso, quando eu venci minha 5ª luta profissional. E eu falei, velho, é isso que eu não quero trabalhar num emprego, numa coisa que eu não gosto. Meu pai queria que eu fosse advogado, queria que eu passasse em concurso. Eu falei, vou me dedicar, vai ser all-in nisso aqui, vou dar todas as minhas fichas. E graças a Deus eu fiz isso e hoje em dia eu consigo ter um pouquinho de liberdade. Porque me parece que o bom de ser lutador é difícil, porque tem pressão e tal, mas o bom é que eu treino e fico em casa muito, entendeu? Então eu tenho bastante tempo para passar com a família, treino de manhã, passo o dia em casa e treino de noite. Então, isso aí, ó. É a melhor coisa para mim, que é meu perfil, ficar em casa, família. Então, foi a melhor coisa que eu escolhi na minha vida. Literalmente, eu vejo meu filho crescer todo dia, levo no futebol, levo no colégio, levo em tudo. Eu sou muito orientado em relação à família, para mim é o que importa. E, graças a Deus, eu escolhi essa profissão. Porque mesmo que fosse para mim ganhar mais dinheiro, ter mais fama ou status, se fosse para mim ficar longe da minha família muito tempo, para mim não valeria a pena. Manda um abraço pra família, ó. Olha pra aquela câmera ali, só tu ali, ó. Ela deve estar vendo, ela vai ver isso aí, vê tudo. Minha esposa. Vê tudo. Toda a esposa vê tudo. Vê tudo. Uma luta que tu te deu mal e que tu lembrou agora, e uma que tu te deu bem e tu lembra também. 2 momentos. Vou usar 2. Uma que eu me dei bem foi nessa do Miz aí, que eu acabei nocauteando o adversário. Olha aí. E uma que eu me dei mal foi a última luta, né? Acabei sendo finalizado rápido pro adversário, mas no final das contas foi bom também. Tudo é bom. O cara aprende com tudo, né? Aprende com tudo, com certeza. O que te faz hoje brilhar os olhos, além da tua profissão, assim? O que tu gosta de fazer quando tá em casa, com a família, por exemplo? Eu gosto de ler, eu gosto Maravilhoso. Eu tenho um joguinho que eu gosto, chama Counter-Strike, um jogo antigo pra caramba de tiro que eu gosto de jogar. O único jogo que eu jogo. E eu gosto de ficar muito em casa, eu gosto muito de churrasco. Eu vou. Poxa, olha aí, picanhazinha, se eu puder fazer todo dia. O problema é que meu peso estoura, né? Eu tenho que bater peso. Mas a coisa que eu mais gosto é ficar em casa, pegar uma piscininha, entendeu? Eu gosto caseiro, não gosto de fazer nada. Entendeu? Tem que cuidar muito da alimentação. Tem. Tem. Quanto tá pesando hoje? Vamos ver. Eu devo estar pesando uns 86 quilos. E é esse o peso? Não, o peso é 70 quilos, então eu tenho que perder um pezinho aí até a próxima luta. Aí. Mas isso... E como faço pra perder rápido o peso? Olha só, atenção, dica pra você aí, ó. Muito treino. Muita gente pergunta isso e é que nem a questão da economia. Não tem como. Não tem jeito. Sabe como é que chama? Chama déficit calórico. É a mesma coisa que o governo. Você tem que... Aí você tem que gastar mais do que você consome, entendeu? Então, se você tá numa dieta de... sei lá, 3.000 calorias, 2.000, 4.000 calorias, você tem que gastar 5, 6, tem que fazer exercício para perder peso, não tem jeito, é isso que é o segredo. E fechar a boca, né? Fechar a boca e bastante líquido também ajuda, beber muito ajuda. Ô pessoal, estamos chegando ao final já da entrevista, porque o nosso querido Renato Moicano tem muitos compromissos. Vocês não conseguem ver aqui, mas a sala tá tomada de pessoas aí. Só amigo. E onde ele vai, isso eu achei muito legal, viu? Eu tava caminhando ali pelo centro de convenções, todo mundo vindo falar contigo, assim, te abraçar. Não é assim, mas é assim, sim. E outra coisa, melhor ser amigo do homem. Eu sou amigo dele. Olha aí, ó, você aí que está me mirando aí, me olhando feio na rua, olha que é meu brother. Esse cara é meu amigo, cara. Olha aqui, ó. Só pra te dizer, ele é meu amigo. Ô, Moicano, fala aí que tu é meu amigo, só pro pessoal. Sou amigo do Mico. Endosso aí, é nosso amigo aqui. Aí, ó, tá? Olha aqui, ó. Tá endossado. Ninguém bate nele. Me respeitem. Mas, cara, muito legal isso. Parabéns pelo teu trabalho. Agora, só pra finalizar, o nosso jiu-jitsu, o nosso lutador, ele é muito respeitado, né? Porque é incrível, né? A safra que a gente tem, né? Em todas as categorias, né? Muito respeitado. Porque... aí já entra em outro aspecto também que tem a ver com cultural e histórico, né? O jiu-jitsu que hoje a gente conhece, ele era praticado no Japão, era aquela luta lá dos samurais, que depois, quando o Japão começou a se industrializar e se abrir pro exterior, os samurais foram proibidos e eles começaram a treinar esse tipo de arte marcial, que depois acabou virando um judô, que é algo muito mais voltado ao esporte, não só ao esporte, mas como a criação do indivíduo, né? Judô, caminho livre, né? O que significa. Só que, nesse meio tempo, veio um cara com as antigas técnicas do jiu-jitsu japonês para o Brasil, e ele era empregado de um cara que trabalhava, que era um comerciante, era um cara empreendedor, e o nome dele era
era Gastão Gracie, que era o pai do Hélio Gracie, que depois foi a família Gracie. E esse cara trabalhava para o pai do Hélio Gracie, do Carlos Gracie. E ele falou, e você que sabe jiu-jitsu aí, você sabe luta, dá umas aulas para meus filhos aqui. E acabou ensinando a esse cara que na verdade, desenvolveu uma técnica toda chamada do jiu-jitsu brasileiro. Pegou, como ele era mais magro, menos forte do que os outros, ele adaptou as técnicas para técnicas mais eficientes e acabou criando um estilo próprio chamado jiu-jitsu brasileiro, que hoje é ensinado pelo mundo inteiro. Então, se tem algo que é mundial, valorizado mundialmente, é o jiu-jitsu brasileiro. Você for em qualquer lugar do mundo, tem escolas de jiu-jitsu e a gente tem essa primazia aí na arte marcial, tem muito lutador bom no Brasil. Como tem coisa boa nossa acontecendo, né? Outro esporte que é muito respeitado no exterior é o nosso surf, né? O nosso surf é super respeitado. Perfeito, exatamente. Olha, eu ficaria a tarde inteira conversando com o Moicano, mas realmente ele tem compromissos, pessoal. Foi um prazer te receber, Renato Moicano, lutador de UFC. Olá, meu amigo, mas tem que ler o nome no papel. Não. Aí. Eu ia ver se tinha mais alguma pergunta. Rasgar esse papel aqui, ó. Rasga esse papel. Aqui, ó. Não, eu tava vendo se tinha mais alguma coisa pra te perguntar, mas não temos tempo mais pra nada, né, Moicano? Não temos tempo mais pra nada, mas muito obrigado realmente e obrigado por ser esse sujeito aí, né? Tua família deve ter muito orgulho de ti, porque tu não veio ao mundo a passeio. Mais ou menos, meu pai é petista, mas isso é outra... isso é conversa pra outro dia. Isso vai começar outro programa agora. Aí é um programa de, como é que o Caio Coppola falou ontem? Terapia, aí já é uma terapia. Valeu então, pessoal. Voltamos na semana que vem com mais um Conecta. Obrigado aí. Juízo, fiquem com Deus e pratiquem esportes. Até mais!